Agora, mudando de assunto, a gente sabe, né? Parede riscada, aquele portão que ficou enferrujado, um vazamento inesperado. Afinal, de quem que é a responsabilidade quando o assunto é aluguel? Muitas dúvidas surgem no dia a dia e, na maioria das vezes, elas acabam gerando conflitos entre inquilinos e proprietários. E hoje a gente vai esclarecer, então, de forma simples e prática, quais são os direitos e deveres de cada parte, de cada um, para evitar dor de cabeça e garantir uma convivência mais tranquila. A gente vai entender mais sobre este assunto agora. Está no ar o quadro Seu Direito. Então, para explicar como é que funciona tudo isso, a gente vai conversar agora com a advogada Geisebel Marcolan, que é muito bem-vinda aqui no nosso programa. Tudo bem, Geisebel? Tudo bem, Renata. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tá aí uma situação que costuma gerar bastante conflito, né? Quando existe essa relação entre um proprietário de imóvel e também um inquilino. São situações comuns no nosso dia a dia, né? Mesmo que você tenha uma casa própria, surgem diversas situações ali de problemas, né, de avarias e tudo mais. E aí fica aquela discussão de quem é o dever, quem que deve custear aquele reparo. É bem comum, né, Geisebel? Sim, Renata, é bem comum. Isso é de fácil solução. Na verdade, quando os problemas eles são estruturais, é de responsabilidade do proprietário. Quando é de cunho referente à convivência, o cotidiano e o consumo, é do inquilino. Mas, na prática, costuma confundir bastante, né? Porque eu estava aqui, enquanto eu estava explicando, eu já estava pensando, bom, de repente uma parede, ela é uma estrutura, mas se foi o meu filho que rabiscou essa parede antes de eu deixar o imóvel, é diferente de, por exemplo, se apareceu uma infiltração nessa parede, porque ambas situações trata-se de uma estrutura, mas são casos onde a avaria ela foi diferenciada. Então, a gente tem que entender esse contexto. Isso. Vamos lá, vamos entender melhor conforme que as dúvidas vão surgindo. Tá, então, vamos lá. Eu acho que não existe nada mais prático do que a gente pontuar essas diferentes situações, né? Pra gente entender ali na prática mesmo, se eu tô assistindo, tem um imóvel locado ou eu sou inquilina de um imóvel. Eu queria que a produção colocasse ali o primeiro plasma que já colocaram pra gente começar esse passo a passo e entender. Quem que resolve? Inquilino ou proprietário? Se eu tenho uma parede riscada ou uma pintura desgastada? E até essas duas situações, eu acho que te pegaram, hein, Geisebel? Porque para mim as duas situações também estão dentro desse contexto. Porque é diferente se meu filho riscou a parede ou se apareceu aquela infiltração do nada, né? Então, em regra, depende muito do que deu causa, que é o que você está falando. Mas, em regra, quando a parede ela está riscada, se presume que seja do inquilino. A não ser que, quando dá a locação, você entra nesse imóvel e recebe esta parede pintada, né, sem nenhum tipo de problema. Então, no caso, se a parede ela foi riscada pelo seu filho ou por algum móvel, alguma coisa do consumo do cotidiano, a obrigação ela é do inquilino que locou o imóvel. Se é desgaste natural do imóvel e quando da locação já estava iniciando esse desgaste, referente à estrutura, como uma infiltração ali que você mostrou a imagem, aí nesse caso é do proprietário o dever de reparar. Por que é tão importante conhecer esses direitos, esses deveres? É importante porque nós temos muitos contratos de locação, né, na sociedade onde a gente vive e isso gera muito conflito. Então, se nós temos ciência da resolução, facilita tanto para quem está locando como para quem é o proprietário do imóvel. Neste caso, geralmente, tudo o que envolve estrutura ou melhoramento do imóvel, num sentido de valorização, é dever do proprietário. Ô, Geisebel, mas quem dita a obrigatoriedade? É a lei ou eu posso simplesmente, se eu tenho um imóvel, na hora de fazer ali o meu contrato com o meu inquilino, não, ó, você quando sair, você vai me pagar uma taxa de pintura de tanto, você vai me devolver todas as torneiras funcionando. É a lei ou é o contrato? Então, em regra, é a lei do inquilinato, né? Ela já tem várias previsões legais. Porém, na hora de você estar elaborando esse contrato, você pode prever algumas situações diversas, desde que elas não
vão infringir, né, o objetivo da lei em geral. Então, por exemplo, existem algumas situações que podem ser tanto obrigação do proprietário quanto do inquilino. Uma delas, por exemplo, é o IPTU. IPTU, na elaboração do contrato, você pode estar gerindo quem vai fazer esse pagamento, se vai ser repassado para o inquilino ou não. Se não houver previsão no contrato de repasse, essa obrigação, em regra, ela é do proprietário. Certo, então em IPTU, por exemplo, então é uma obrigatoriedade via contrato. Caso contrário, já subentende-se que é ali do proprietário do imóvel. Mais uma situação hipotética. Vamos lá, para a prática, para a gente entender. Portão enferrujado. Acho que eu já sei. Porque se você falou ali que uma questão estrutural de desgaste de tempo caberia ao proprietário, eu entendo que essa aí é uma situação externa. Então, está mais ali exposta a desgaste natural. Então, o desgaste natural, ele é uma obrigação do proprietário. Acertei. Certíssimo. Mas se eu tenho pets em casa, são os meus pets que fazem xixi nesse portão. Então, toda regra tem uma exceção, né? Nós temos que ver a causa. Então, se for o seu pet, a responsabilidade ela é do inquilino. Eita, que é delicada essa situação. Vamos lá, mais um ponto. Mais uma situação do dia a dia que pode ocorrer que você, de repente, não sabe. Tem um vazamento no encanamento. E aí, proprietário ou inquilino? Em regra, ela é do proprietário, a não ser que seja um vazamento de uso do cotidiano, como, por exemplo, o sifão da pia, que entupiu pelo uso e tal. Então, realmente, a gente tem que ver a causa. Quando é um vazamento interno, de parede, algo assim, geralmente ele fica sob a responsabilidade do proprietário. Certo. Mais uma situação do cotidiano que pode acontecer e você tem aí a dúvida, né? Infiltração na parede. Inquilino ou proprietário? Quem resolve? Em regra, é o proprietário. Porque é uma situação que pode ali envolver mais estrutura. É uma situação de infraestrutura, né? A não ser que tenha alguma exceção de uma causa, por exemplo, hipotética, de que foi quebrado o telhado por culpa do inquilino, né? Por exemplo, quando vai subir para a instalação de antenas e tal. Então, tem que sempre avaliar o que gerou o problema, né? Mas, em regra, ela é do proprietário. Mais uma situação que pode acontecer, inclusive você de casa, se tiver com alguma dúvida, quiser aproveitar e perguntar, pode enviar seu WhatsApp para 999 11 11 11. Você acabou de falar. Entupimento de pia ou vaso. Inquilino ou proprietário? Entupimento de pia ou vaso é inquilino. É coisas do consumo cotidiano. Certo. Mais uma situação que pode ocorrer, que pode acontecer. Troca de lâmpadas. Troca de lâmpadas é do inquilino. Porque é do uso cotidiano, né? A não ser que você esteja entrando nesse imóvel e a lâmpada já está com defeito e tal. Mas se você já reside no imóvel, ela é do inquilino. Eu posso aproveitando essa situação que está fresquinha aí, que a gente acabou de falar, assim como a questão da pintura. Então, eu posso colocar em contrato já, olha, Jezebel, estou aqui locando apartamento para você, mas saiba que quando você sair, eu cobro uma taxa de R$500 para pintura na sua saída. Pode, desde que seja aceito pela parte contrária, né? Porque o contrato, ele é uma disposição bilateral, é um acordo de vontades. Então, eu posso introduzir no contrato desde que o locador e o locatário, eles estejam de acordo. Certo. Mais uma pergunta elaborada pela nossa produção. Eu espero que o nosso telespectador esteja atento e esteja participando com a gente, viu, Jezebel? Olha aí, quem resolve? Inquilino ou proprietário no caso de problemas na parte elétrica do imóvel? Problemas na parte elétrica, em regra, é do proprietário, a não ser que seja o inquilino que deu causa. Certo. Bom, olha, você de casa, se tem dúvidas, chegou o seu momento de aproveitar e tirar suas dúvidas via WhatsApp, tá? Afinal, são diversas as situações que podem acontecer, os conflitos do dia a dia entre inquilino e proprietário. Essa é uma situação que é via de regra, tem diferentes instâncias, vai para a justiça, tudo mais, tem uma lei específica? Então, na verdade, existem esses conflitos que sim vão parar na justiça. E aí é na justiça comum ou, dependendo do caso, no juizado especial. E é usado o contrato para solução, caso não esteja previsto no contrato, a lei do inquilinato.
Então, dúvidas do nosso telespectador a respeito da locação de imóveis, né? Eu, enquanto inquilino ou proprietário, quero fazer uma pequena reforma para melhorar o meu imóvel. Eu posso? Quem paga isso? Posso fazer aquele acordo de repente? Olha, eu faço tal coisa, isso é desconto do meu aluguel. Então, o inquilino ele pode fazer reforma no imóvel se for de concordância do locador, né? Ou se o proprietário ele concordar, o inquilino pode modificar. E aí pode ser resolvido entre eles como vai ficar, né, essas despesas. Se vai ser descontado do aluguel ou se o inquilino vai deixar as benfeitorias no imóvel, né? Então, assim, depende muito do acordo entre as partes. Mas o inquilino não pode fazer nenhuma mudança sem a concordância do proprietário. Caso ele faça, ele vai perder essas benfeitorias, né? Além de outras sanções legais. Pode haver até uma quebra de contrato, né? Mesmo que seja uma alteração modificável na entrega do imóvel, eu tenho ali alguma situação que eu quero, alguma obra que eu quero fazer no meu apartamento e eu não consultei o proprietário ou o proprietário se opõe a essa modificação. Caso essa reforma, essa intervenção, ela possa ser modificada na minha saída, voltada ao estado original, eu posso? Mesmo assim, teria que ter autorização do proprietário para mexer em qualquer coisa do imóvel, né? Embora você possa depois devolver no estado que você encontrou. Mas se o proprietário ele tiver objeção, ele pode vir a pedir a devolução do imóvel, né, com a rescisão desse contrato. Tem mais situações aí que o nosso telespectador questionou, produção? Então, para a gente aproveitar. Olha, eu fiquei na dúvida, IPTU e condomínio são pagos por quem? Condomínio. O IPTU a gente já falou, e o condomínio? O condomínio, ele é pago pelo inquilino, tá? A taxa ordinária, que é aquela taxa mensal, né, que você já tem a previsão. As taxas extraordinárias, depende. Em regra, elas são do proprietário. Porém, se essa taxa extraordinária, ela é referente à convivência ou cotidiano no condomínio, ela pode ser passada para o inquilino. O que é uma taxa, para exemplificar, né, de convivência? Por exemplo, melhoramento na segurança, né, na segurança do condomínio. Essa taxa extraordinária, ela é do inquilino, porque quem vai desfrutar desse melhoramento é o inquilino que está residindo no imóvel. Porém, se for uma taxa extra para arrecadar fundo para obras no empreendimento, alguma melhoria na estrutura, ela é de obrigação do proprietário. Vou dar um exemplo hipotético, então. Mais um para ver se eu entendi. Eu moro de aluguel num condomínio X e eu já pago essa taxa ali de condomínio, a fixa, dentro, conforme o meu contrato. Mas o meu condomínio está decidindo que vai fazer ali uma decoração de Natal. E aí vem duas taxinhas extras ali de fim de ano. Sou eu, como inquilino, ou o proprietário que vai pagar? O inquilino, porque é o inquilino que vai ter proveito dessa decoração no momento que ele está residindo no imóvel. Mesmo que ele se oponha a essa decoração e tenha acontecido aquela decisão coletiva do condomínio na qual eu moro. Sim, porque quando a gente reside em condomínio, é a assembleia que tem, né, o poder de decidir se vai implementar a decoração ou não. E por mais que eu me oponha, se eu sou o voto vencido, eu tenho que fazer o pagamento. Certo. Mais uma dúvida ali do nosso público, do nosso telespectador. Atrasei o aluguel. A multa é minha mesmo ou tem alguma regra? Então, a multa é do inquilino que atrasou, né? Geralmente tem previsão contratual para isso. Mas se não tem, a regra geral é de que a multa ela é do inquilino. Mais uma dúvida na tela aqui do nosso Câmera Mais. O proprietário pode entrar na casa sem me avisar? Não. O proprietário, depois que ele colocou o imóvel para locação, ele tem que agendar a visita. Por mais que ele tenha direito de fazer vistoria no imóvel, ela tem que ser agendada e tem que ser dentro, né, da possibilidade do inquilino. E no condomínio? Visitas no condomínio, ele pode adentrar para visitar a área comum, né, fazer vistoria, esse tipo de coisa. Aí, seguindo as regras do condomínio. Mas dentro do apartamento ou da casa, do imóvel em si, somente com autorização de quem está residindo. Acho que, em regra geral, né, Jezebel, essa é uma situação, apesar do direito sempre ter ali muito bem descrito, né, quem deve fazer o quê nas diferentes situações da vida,
Esse é um caso onde que também é preciso uma análise individual, de caso a caso, de situação a situação, para saber a origem daquele problema, por mais que seja estrutural ou não. É preciso ter uma conversa, o início de tudo é um diálogo, né? Então, sempre o bom senso ele é importante, né? A maioria das coisas elas são resolvidas com muito bom senso. Então, as regras, geralmente, elas são meio que óbvias se você partir desse princípio de analisar o bom senso, do que é correto naquela situação. Então, assim, se eu sei que eu dei causa a alguma coisa, obviamente a consequência é que eu vá reparar. Eu estou usufruindo disso, a consequência é que eu vá pagar. Então, assim, é meio que um bom senso. A questão, por exemplo, que a gente estava falando de adentrar ou não no imóvel, ela envolve outras coisas, né? Ela envolve o direito à privacidade, né? O direito de locomoção. Mas, assim, a casa, ela é a casa que eu digo, o imóvel em si, é um lugar privativo de quem está residindo. Então, por mais que eu seja proprietário daquele bem, o meu direito de patrimônio ele não está acima do direito de privacidade daquela família, né? Se eu tenho alguma informação, alguma visão de que o meu imóvel ele está sendo, por mais que ele esteja ali com o pagamento em dia do aluguel, ele está sendo utilizado de forma imprópria, ou eu não concordo com situações que aquela pessoa faz dentro do meu imóvel, ou o fim que ela está dando. Se eu discordo de alguma coisa, por mais que esteja tudo em dia, e aí, eu tenho o direito de pedir esse imóvel de volta? Como agir numa situação como essa? Então, o imóvel ele pode ser retomado dentro daquelas hipóteses da lei de locação, que é a lei do inquilinato, né? Que é, no caso, de utilização diversa do objeto do contrato, que é uma das situações que você relatou, e o inadimplemento, que é a falta de pagamento. Então, nessas hipóteses, o que a gente costuma orientar? Que seja feita uma notificação prévia. E aí, se não conseguir resolver com uma notificação, uma conversa, aí sim fazer o ajuizamento de uma ação de rescisão contratual, para fazer a retomada. Fiquei curiosa com mais uma situação. De repente, eu sei que o imóvel que eu alugo para terceiros, aquela família ou aquela pessoa, ela costuma causar problemas no condomínio. É aquela que bota música alta, que está atrapalhando ali a convivência dos demais. Esse tipo de situação, a multa, o condomínio vai para quem está morando ou vai para o proprietário? Então, as multas, geralmente, a gente fala sempre em regra, porque quase tudo tem exceções, né? Mas as multas, geralmente, elas são do inquilino, quem está residindo no imóvel, porque neste caso, por exemplo, do barulho excessivo, da má convivência, ele está residindo, ele foi multado, então o pagamento vai ser repassado para ele. O condomínio tem uma relação diferente. O condomínio ele tem relação com o proprietário. Então, o condomínio ele sempre vai multar a pessoa que é proprietária do imóvel. E aí, o proprietário repassa para o inquilino, ou o condômino, né? E legalmente ele pode passar para o inquilino. Isso. Mas aí é uma relação entre o proprietário do imóvel e o inquilino. O condomínio em si, ele não faz a cobrança direta para o inquilino. Certo. Chegou a pergunta agora no nosso WhatsApp, todo mundo está gostando do assunto, realmente ele é interessante em diferentes situações hipotéticas e claro que o nosso telespectador tem mais perguntas. Pedi para a produção colocar na tela, olha aí. 2 perguntas para a advogada. Goteira, quem é responsável? Quem é responsável, doutora? Então, a goteira depende muito do que causou, né? Se for um caso fortuito ou força maior, no caso vendaval, ficaria a cargo do proprietário do imóvel. E você viu que a situação ela era mais complicada, porque na segunda questão ali do nosso telespectador, coloca na tela mais uma vez, produção, por favor. Devido a um vendaval, uma telha ela voou e atingiu o carro do vizinho. Vixe, Maria, e aí, Jezebel? Então, neste caso, infelizmente, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, porque o inquilino ele não tem nenhuma relação com o ocorrido, né? Foi um evento da natureza, é um caso de força maior. Então, ou o proprietário vai se responsabilizar, ou o inquilino, ou o vizinho vai ter que arcar com esse prejuízo sozinho, que teve o carro danificado, né? Então, eu, enquanto inquilina, vou ter que provar ao meu vizinho que, na verdade, eu resido naquele imóvel como
como de aluguel e aquela pessoa que teve o seu carro danificado vai entrar em conflito diretamente com o proprietário do imóvel. Isso, mas é assim, nós vamos entrar aqui numa outra seara que é responsabilidade civil. No caso de reparação deste veículo, há discussão se há ou não uma excludente de responsabilidade civil. No caso, um caso fortuito ou de força maior, é uma excludente de responsabilização. Então, neste caso, o proprietário do imóvel ele pode fazer uma defesa alegando essa excludente, dizendo, olha, embora a telha tenha voado da minha casa, nós não tivemos culpa, porque foi um evento da natureza, que é uma excludente de responsabilização. E essa pessoa que teve o carro estragado, né, ela vai ter que arcar com o prejuízo dela. Mas aí fica assim... um campo mais amplo, né? Já entra em outras coisas. É uma situação mais especial, né? O direito ele é muito cheio de regras e exceções. Mas se fosse entre o proprietário e o inquilino, a responsabilização seria discutida se ela é do proprietário. Para resumir, mas chama a Jezebel exceções. Que ela vai resolver essa situação aí, que é melhor, que esse conflito aí tá mais difícil, né? Existem exceções, né? Eu tentei abordar aqui, porque talvez tenha acontecido isso na prática e a pessoa queira uma solução. Então, assim, se ela for ajuizar contra alguém, deveria ser contra o proprietário. Mas se ela vai receber ou não do proprietário, aí vai ter que ser julgado pela justiça, porque existe aí um entendimento de uma exclusão de responsabilidade que ela é prevista em lei. E fora que aquela pessoa que teve o seu carro danificado não deveria ser competência dela, ter que ir atrás de quem é o proprietário, né? Enfim, é uma situação bem específica, né? Então, assim, né? Se tiver um bom senso, eles podem resolver entre eles. Caso não tenha e for para a esfera judicial, então terá essa discussão. Tem mais uma perguntinha aí no nosso WhatsApp, pedi para a produção colocar para a gente na tela. Bom, essa a gente já respondeu, né? Tem uma segunda mensagem. Tem também mais um plasma aí com uma dúvida para a produção. Se eu quiser sair antes do fim do contrato, o que acontece? Olha, depende muito da motivação, né? Mas vamos partir do princípio que não tem uma motivação específica, que ele queira sair simplesmente porque não quer mais ficar no imóvel, né? Então, se ele sair antes da previsão contratual, ele vai pagar a multa. Contratual, de quebra de contrato, inadimplemento. A não ser que exista uma previsão contratual que ele possa sair antes do prazo, né? Aí teria que ver a motivação. Por exemplo, eu quero sair do imóvel porque o imóvel precisa de reparos e o proprietário não fez os reparos que são de obrigação dele. Então, tem que ver se tem motivação para a rescisão ser por culpa do proprietário e eu poder sair antes. Mas vamos supor que não tenha motivação nenhuma, eu simplesmente quero sair, eu quero morar em outro lugar, sei lá, tive uma transferência no emprego, qualquer coisa assim. Então, se eu quero sair por livre e espontânea vontade, eu vou ter que pagar a multa, a não ser que tenha previsão contratual de entrega antes do prazo. Muito bem. Olha, antes de me despedir aqui da doutora Jezebel, quero me despedir de Vilhena e também Pimenta Bueno, que seguem agora com a programação local. Beijo grande para vocês, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Jezebel, realmente são infinitas as possibilidades, então em casos como esse é sempre bom aí eu buscar um especialista na área, um profissional, que aí essas situações elas vão ser resolvidas com mais leveza, certo? Certo. É porque existem muitas hipóteses, né? Então sempre é importante você estar tendo uma orientação profissional. Muito bem, obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, satisfação estar aqui com vocês. Tá aí, olha, eu gosto desses assuntos que são bem práticos, que a gente vai colocando aí diferentes situações hipotéticas para que, de fato, você de casa entenda, né? Para que a gente aprenda juntos. Então, este foi o quadro Seu Direito. Com certeza, semana que vem tem mais uma temática.